Olá, boa noite. Você está assistindo a mais uma live da Casa do Saber. Seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma live da Casa do Saber, uma live do saber, aqui no YouTube, no Facebook e na página da Casa do Saber na internet. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou diretor da Casa do Saber e sou jornalista. Temos realizado essa série de lives aqui na Casa do Saber, nas páginas da Casa do Saber, relativas à situação do Covid-19, a situação criada por essa inédita, imensa pandemia, com enormes repercussões sanitárias, sociais, econômicas, em todos os campos. Estamos iniciando, portanto, mais uma live do saber, e podem ir chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma noite muito especial, seremos a segunda live do dia, já tivemos uma que se encerrou ainda há pouco, com o Luiz Mauro Sammartino, cientista social, que tratou das consequências sociais desse tipo de fenômeno, né, filosóficas especialmente, como é que a filosofia pode tratar dos temas ligados a esse fenômeno. Hoje nós estamos recebendo o psiquiatra Rodrigo Bressan, que vai tratar do tema como fica a saúde mental. Nós temos realizado essas lives já desde a quinta-feira da semana passada, ininterruptamente. Já fizemos uma série de lives e amanhã já temos mais programadas também ao longo da semana, às vezes mais de uma por dia. Amanhã nós teremos às 10h30 da manhã a live com o psicoterapeuta Luiz Hans, para falar de como conviver sobre o mesmo teto, como ficam os relacionamentos na convivência sobre o mesmo teto. É amanhã, às 10h30 da manhã, modos de conviver sob o mesmo teto durante a quarentena com Luiz Hans. Às 14 horas da manhã também teremos um encontro com o escritor e professor de filosofia Rodrigo Petrônio sobre Yuval Harari, o autor do Homo Deus, do Homo Sapiens, e o mundo pós-Covid, já tentando especular sobre como será o mundo numa realidade em que certamente acontecerá e que nós superaremos essa epidemia e suas consequências. Nós já vimos tendo encontros que trataram de China e o Covid, com Lucas Padilha, a economia em momento inédito, com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Fator, a epidemia, o presente e o futuro dela, com o patologista especialista em doenças respiratórias Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, o Covid nos cotidianos, hospitais e comunidades, com Silmara Garcia e Gilson Rodrigues, Silmara Garcia, infectologista, Gilson Rodrigues, presidente da União dos Moradores da Favela de Paraisópolis, tratando da complexa temática ligada às comunidades e como fazer isolamento numa situação inviável de segregação social. Depois tivemos um encontro diretamente de Cincinnati, Ohio, com Renata Anderson, tratando sobre cenários de crise, como se maneja logística, estratégia e gestão, ela que é especialista nesse tema. Ontem tivemos dois encontros, um encontro com Pedro de Santos sobre ansiedade e resiliência durante a pandemia, de um ponto de vista psicanalítico, e tivemos um encontro sobre mindfulness, gestão emocional e manejo do estresse, com Marina Neumann. Bom, eu queria pedir a todos vocês que, então, se dirijam... Nós estamos fazendo essa transmissão especialmente através da nossa página no YouTube e a homepage da Casa do Saber. No YouTube é conveniente também lembrar que é preciso logar, não é? Já temos ali essa nossa página tão bem sucedida, esse nosso canal tão bem sucedido no YouTube, que nós realizamos com a produtora Snack, rede de canais Snack.
é preciso logar e deixar suas questões lá. Portanto, seja bem-vindo. Nós já temos lá mais de 1.080.000 inscritos para assistir à programação daquele canal. E também temos um aplicativo, pelo qual também vamos fazer profissionalmente transmissões ao vivo, que se chama Casa do Saber On Demand. Você pode baixar gratuitamente e utilizar por 30 dias numa promoção especial ligada à epidemia, e acessar o conteúdo desse aplicativo, que é uma espécie de Casa do Saber, Netflix da Casa do Saber, o Netflix do Saber, que está disponível gratuitamente, então, na loja de aplicativos da Apple, App Store, ou na loja de aplicativos do Google, a Play Store. Bom, vamos começar, então, o nosso encontro. Como é que vai se dar esse encontro? Eu vou fazer uma primeira pergunta ao Rodrigo Bressan, vou apresentá-lo e depois ele vai passar a respondê-la. Enquanto isso, vocês podem ir endereçando as perguntas pelo chat que tem na casa, no canal da Casa do Saber, no YouTube. Está lá à disposição. O Rodrigo Bressan, ele é psiquiatra, doutor em psicofarmacologia e neuroimagem molecular de esquizofrenia no King's College, em Londres. Começou sua carreira como pesquisador, estudando epidemiologia da esquizofrenia, no mestrado pela Unifesp. Ele é coordenador do eixo de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes. Está à frente do PROESC, Programa de Pesquisa Clínica sobre Esquizofrenia e Transtorno Bipolar, que é referência e ele também é coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas, LINC, com enfoque em neurologia translacional, incluindo neuroimagem estrutural e molecular, genética, neuropsicologia, biomarcadores em modelos animais e na pesquisa com seres humanos. Recentemente, o Bressan fundou o Centro Y-Mind, o Centro Y-Mind de Prevenção de Transtornos Mentais. E lidera o projeto fundamental Cuca Legal, voltado à educação em escolas sobre saúde mental e educação socioemocional. Atualmente, ele produz artigos de alto impacto e patentes científicas, com literatura para educadores e presta consultoria técnica para a formulação de políticas públicas para sensibilização e anti-estigma de pessoas com transtornos mentais. Rodrigo Bressan, uma honra imensa tê-lo aqui, agradeço muito a sua presença, agradecemos muito, e a palavra está com você para nos dizer, nos explicar como fica a saúde mental nessa pandemia. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa sexta-feira. Essa pergunta é muito interessante, porque eu estou acostumado a ser psiquiatra e eu estou sempre do outro lado da mesa. Quem está sofrendo está do outro lado da mesa e eu estou aqui tranquilo. Nesse caso, eu sou uma das vítimas também. Eu sou uma das pessoas que está na quarentena e estou refletindo, além do ponto de vista meu técnico, mas também do ponto de vista pessoal, que estou vivendo essa história toda. É um grande desafio, está acontecendo com todos nós, mas cada um de nós vai interpretar e vai lidar com essas questões de uma forma muito particular. Se a gente tentar encaixar as coisas, os desafios, numa certa perspectiva, a gente pode dizer que um dos grandes pontos é a ansiedade que a gente está tendo em relação à propagação do vírus. Não é fácil a gente lidar com o fato de que nós não sabemos quanto vai durar essa pandemia e quais vão ser as consequências. As preocupações com a nossa saúde e com a saúde dos nossos entes queridos. Os sentimentos de incerteza sobre nosso emprego e da economia. O aumento de estresse ligado à interrupção da vida diária e, propriamente, do confinamento que a gente acaba tendo que se submeter. Além das demandas concorrentes que a gente não estava acostumado. Você vai ter que conviver com seus filhos em casa, você vai passar o dia com a sua esposa, você vai deixar de ter o contato com seus colegas de trabalho
pessoalmente e vai se preocupar com questões ligadas à vacinação, estoque de comida e coisas desse tipo. E o isolamento propriamente dito. Quando a gente fala de saúde mental, uma das coisas mais importantes é que a gente entenda a saúde mental de um jeito menos estigmatizante. Saúde mental é alguma coisa que todos nós temos e temos que lidar o tempo inteiro. É uma negociação, o tempo inteiro nós estamos lidando com as nossas emoções e como nós vamos concentrar os nossos pensamentos para que a gente realize alguma tarefa ou que lide com o estresse que a gente está vivendo. Então, o fundamental de largada é reconhecer que esse tipo de coisa tem um impacto na saúde mental. Então, a grande maioria das pessoas que abriram e que estão acompanhando a gente aqui tem essa percepção. De toda forma, para as que não estão aqui, é interessante poder falar disso, porque um dos grandes problemas em saúde mental é a falta de alfabetização, letramento em relação às emoções e a própria possibilidade da gente ter um problema maior em relacionado à sua saúde mental. Então, na medida em que você tem o que a gente chama de awareness, uma conscientização disso, facilita para que você possa ir para outras questões. E quando a gente está falando de awareness e conscientização, a gente está falando de coisas simples, como a própria ansiedade, como ficar angustiado, como aumentar a sua raiva, como morrer de medo, como ter momentos de descontrole por um motivo ou por outro, como ficar abatido e ter a sensação de que não consegue fazer nada porque está acostumado a um tipo de rotina e tem que implementar um outro. Então, essas experiências precisam ser reconhecidas para que elas possam ser trabalhadas. E as demandas são enormes, tá certo? Uma das coisas que as pessoas costumam trazer quando você fala de confinamento bom, pelo menos eu vou ficar em casa. Essa é a reação dos meus filhos. Puta, eu tinha prova semana que vem, me dei bem, não vai ter prova. Aula pela internet é tudo mais fácil. Quando inundou o colégio deles um mês atrás, eles também falaram que não ia ter aula. Agora eles estavam fazendo prova no sábado, eles passaram a não achar tanta graça de não ter aula. Mas o fato é que a gente vem para casa e fica o dia inteiro em casa nos finais de semana. E o mindset, a forma como a gente encara o final de semana e a presença em casa é completamente diferente do preparo que a gente tem que ter para a situação de quarentena. Quando você vem para o final de semana, você comete excesso, você pode beber mais, você dorme até tarde, você come mais do que habitualmente, o objetivo é mais celebrativo, é um pouco uma festa, você busca praticamente só lazer e encaixa alguma coisa de trabalho. Quando a gente está indo para uma quarentena, isso não faz o menor sentido. A gente tem que se preparar muito, como se fosse uma maratona. Eu fico pensando, colegas meus que não eram grandes atletas que correm maratona atualmente, são pessoas que levam muito a sério a preparação, a alimentação, correm exatamente como é preconizado e fazem isso com um esforço que não é tão absurdo, só com disciplina. Para essa situação que a gente tem aqui, é parecido. A gente tem que ter em mente que é um mega desafio. E, por causa disso, a gente tem que estabelecer com bastante rigor a gente vai viver. Eu acho que com isso eu dou um start e a gente vai trocando ideia. O que você acha, Maria? Pode seguir assim. Oi? Está me ouvindo? Não te ouvi. Pode seguir assim, perfeitamente. Vamos em Conseguiu frente? me ouvir? Estou te ouvindo agora. Estou com medo de falar demais. Não, é que, como tem um panelaço agora, eu acho que as pessoas cortam o som, nossos operadores aí, para evitar vazamento, mas tá tudo bem. A gente vai pegar a panela ou não pode aqui? Cada um faz como achar melhor. Bom, Mário. Então, quando a gente fala de estar dentro de uma situação de confinamento,
a gente vai tendo que examinar todas aquelas questões que eu enumerei lá no começo, saber, acknowledge, né, perceber a importância de todas essas questões e manejar na nossa cabeça. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é uma situação de final de semana. O fato de você estar dentro de casa no final de semana, você está despreocupado, você só vai se preocupar no domingo à noite, como é que você vai trabalhar na segunda. Aqui, não. O tempo inteiro nós estamos preocupados, com um nível de incerteza muito alto e muito sério, porque é pandêmico. Aconteceu na China e acontece no mundo. Você liga para a Colômbia para um amigo e está acontecendo, você liga para a Inglaterra, o congresso que eu estava organizando em setembro no Rio de Janeiro foi cancelado. Mas as repercussões elas são muito, muito, muito grandes. E nesse momento a gente tem uma busca de informação. A gente precisa de informação de qualidade. E aí, o que se recomenda, é o óbvio, vá buscar informação de qualidade nos meios sérios. E a gente imagina que a Casa do Saber é um desses meios sérios que vão prover informação. Claro. Lógico, você tem que dar uma fugida de fake news, mas quando você está interagindo em mídia social, com grupos de amigos, você vai recebendo muitas informações diferentes. Eu tenho, por exemplo, um grupo da minha classe de medicina, e você recebe inúmeras informações, e algumas que vão gerando um nível de estresse muito alto, quando começam a discutir a membrana do vírus e como é que ela quebra ou não quebra, e esse vírus tem uma letalidade maior para tal faixa. Quer dizer, você pode embarcar em caminhos muito, muito, muito difíceis. E nesse sentido, a gente tem que discutir um pouquinho esse fenômeno que a gente chama o desaparecimento do papel higiênico. Você deve ter visto isso, né, Mário? Em todo lugar, você vai ver as prateleiras, acabou o papel higiênico. Eu encontrei uma pessoa uma vez, numa viagem, que estava no Chile, em Vinha del Mar, quando teve o terremoto. E o que ela me disse, assim, o terremoto foi muito grave, mas o estrago em Vinha del Mar foi muito maior por consequência do pânico e do comportamento de manada do que, de fato, pelo terremoto. E ela descreveu que a casa vizinha dela, ela morava num condomínio de luxo, chegou uma grande caminhonete, o vizinho dela, com a caçamba lotada de papel higiênico. Eu falei, puxa vida, é verdade essa história. Eu não sabia que isso era descrito como uma coisa desse tipo. E aí, assim, quando a gente vai trabalhar com essa ideia de comportamento de manada, tem algumas coisas que vale a pena a gente discutir e que eu acho que são interessantes. Uma delas é a questão da incerteza e de você receber notícias conflitantes sobre o mesmo problema. É grave, não é grave, eu fico dentro de casa ou não fico dentro de casa. Quando você recebe as duas, tem uma porcentagem das pessoas que prefere a mais tranquila, não, calma, que é mais normalizador, e uma boa parte das pessoas tende a ir para a radicalização de medidas extremas. Isso é uma das coisas que faz com que as pessoas vão buscar alternativas. A outra coisa, isso são estudos sérios, já estavam sendo feitos antes das declarações dos nossos políticos, é a falta de diretriz clara dos governantes. Isso está escrito bem antes dessa semana, das novidades. Quer dizer, as pessoas acham que quando um governante fala uma coisa e o outro fala outra, é só uma questão política. E é essa consequência, e vai ser só uma questão. Não é muito grave. Porque nesse momento em que você fica desesperado, você espera que pessoas com mais conhecimento e que estão na liderança, elas tenham um caminho claro e uma linha de raciocínio que te permita confiar nelas. Porque você não está com o timão do barco na mão, outra pessoa está. E você precisa disso. Se você tem duas pessoas falando coisas diferentes, gera um desespero e uma incerteza maior ainda. A outra coisa é a contaminação pela mídia. Isso é uma coisa que acontece muito em saúde mental para vários eventos, como suicídio, automutilação, mas especificamente para essa situação de caos é muito forte. E se você for ver e puser
a falta de papel higiênico, você vai ver um monte de imagens de prateleiras vazias e pessoas indo lá correndo pegar o papel higiênico. Aí você olha alguém correr para pegar o papel higiênico, você fala, eu também quero o meu, tá certo? Eu vou ficar sem, e você estimula essa sensação. E o que acontece do ponto de vista do indivíduo é que quando ele vai lá e compra o papel, não é só o papel higiênico, nós estamos usando aqui como brincadeira, mas todo mundo estoca arroz, feijão, carne, o que podem, tá certo? Compra freezer, enche de mantimentos e tal. É que gera uma sensação de controle sobre essa incerteza. E isso reduz um pouco a ansiedade antecipatória. O que é a ansiedade antecipatória? É o seguinte, eu estou com medo que falte. Se eu ficar convivendo com esse medo que falte, eu fico muito estressado. Então, se eu tenho o freezer cheio, eu me acalmo. Claramente, do ponto de vista populacional, isso é péssimo, tá certo? Porque as estruturas de entrega de alimento, a logística de alimentos não está preparada para uma compra de uma vez. Então, do ponto de vista populacional, isso é muito ruim. Se você tem diretrizes de governantes normalizadoras e tranquilizadoras, o que acontece é que as pessoas falam, não vai ter papel higiênico a semana que vem, vai ter carne e feijão semana que vem. Então, tem um papel muito importante da liderança política de saúde na nossa saúde mental. E uma das coisas assim que são muito chaves para você sobreviver a essa situação, então nós estamos falando que é um desafio. Tem desafios ligados à incerteza, ao controle emocional, a você começar a ficar ansioso no limite, se sentir deprimido, algumas pessoas começam a ter a própria checagem e limpeza e a ideia da contaminação gera em pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo uma piora dos seus sintomas, mas todos nós temos um traço obsessivo. A doença não sai do nada, sai de algumas coisas nossas. Então, para quem é médico, a gente fala que entra aquele comportamento de centro cirúrgico. Tudo não pode tocar, você sabe relacionar se o sapato pisou aqui, se isolou, se depois que você tocou ali, você tocou aqui e tal. Esse tipo de raciocínio é muito importante, nós temos que fazer isso o máximo que a gente puder, mas é insano. Se você entrar numa história que você vai passar álcool gel toda vez que você tocar no seu computador, o que está errado, mas as pessoas começam a entrar, isso faz muito mal para as pessoas e empurra a saúde mental delas para o extremo. Em geral, quando a gente fala de percepção dos sintomas, a gente está querendo que as pessoas entendam, mas não sejam arrogantes frente aos sintomas. Se eu começar a falar assim, eu estou ansioso, eu vou procurar uma informação que vai me tranquilizar, eu não posso estar ansioso, é a melhor receita para piorar a minha ansiedade. Eu sempre digo isso. Quer piorar, tenta controlar. Quer lidar com isso, você precisa ter uma certa humildade, entender que esses sintomas acontecem e daí ir formulando estratégias. Na medida que você consegue fazer isso, você consegue pensar. Porque quando você está deprimido, ou você está ansioso fazendo higiene, ou ansioso com medo de que alguma coisa aconteça, você não consegue pensar. Pensar é uma coisa que parece tão simples. E quem está ansioso pensa, ele fala 1000 coisas, é tudo racional, mas isso não é realmente pensar e ponderar. Isso é uma reação em que a emocionalidade empurra todo o raciocínio e leva para lugares em que é muito difícil você trazer de volta. Então, o que a gente precisa fazer nesses momentos é o que eu chamo de proteger a nossa mente, para que ela possa funcionar para resolver os nossos próprios problemas. A ideia que transição mental é que cada um vai resolver os próprios problemas. Eu posso usar informações de uma palestra como essa, eu posso usar o meu cônjuge para ganhar um reasseguramento, eu posso ler notícias, mas a solução vai sair da minha capacidade de trazer todas essas variáveis e encontrar caminhos nessa história. E aí, quando eu falei de que a gente tem que se preparar para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros, significa que a gente precisa de rotinas. Todos os meus amigos que correm maratona têm instruído que vai correr agora 5 quilômetros, amanhã 15, 30, come não sei o quê, não come sei lá o quê,
faz tal, não sei o que e tal. Então, aqui a gente precisa disso. Rotina parece uma coisa simples, mas não é nada simples. É fundamental que você realmente planeje por hora. Parece besta, parece coisa obsessiva, mas é chave. Porque estar em casa está associado ao final de semana. Quando você faz isso, você já entra numa rotina de trabalho. Então, um dos objetivos é que você tire o pijama. É uma delícia passar o sábado de pijama, é uma delícia, mas não na quarentena. Porque ela vai te levar para um lugar onde você não age, onde você não vê o tempo passar. Quando você tem uma rotina hora a hora, cada 2 horas, você vai, assim como na nossa vida normal de trabalho, você vai vencendo etapas. E tem um sense of accomplishment, você tem uma sensação de realização. Eu estou fazendo coisas, eu estou fazendo aquilo que eu me propus ou não. Uma das coisas fundamentais, além de tirar o pijama, é cuidar de si mesmo. Tomar banho, botar roupa limpa, botar perfume. Mas como assim? Nem tem tanta gente que você vai conviver, você bota perfume para ir para o trabalho. Não, bota o perfume que você está acostumado a usar, se sente bem, faz a barba, corta a unha, senta nos lugares onde tem um ambiente mais parecido com uma questão profissional, mesmo que seja a tua cozinha, não importa, mas você formula isso de um jeito que aquilo ganha um lugar de trabalho. É fundamental que você ordene o teu ambiente, botar ordem na casa, organizar o funcionamento das coisas, as refeições, busque comer bem, não é final de semana, não vai ter feijoada todo dia. Essa ideia de usar muito delivery não é uma ideia muito boa. Delivery funciona mais nos finais de semana do que nos dias normais. Então, cozinhar é uma das coisas que gera rotina. Algumas pessoas que têm acesso a profissionais que trabalham nas casas delas têm diminuído carga e pode ser até uma oportunidade para ter mais contato. Comer comidas de qualidade, obviamente, não preciso dizer isso, levam a um benefício. A outra coisa é a atividade física. E aí, de novo, todo mundo reclama que não tem tempo de fazer atividade física. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito e tal. Pô, agora tem tempo. E agora tem tempo e não consegue fazer. Bom, mas eu não tenho acesso à academia, meu personal não vem, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de coisas que a gente pode falar. E fala mesmo, e tem algum sentido. Mas a gente precisa estabelecer novas rotinas de atividade física. E aí tem que começar a ser criativo e a internet está ajudando um monte, está cheio de live no Instagram, com personal trainers fazendo e as pessoas se engajando, diferentes treinos para diferentes idades, para crianças, mais velhos, alto, baixo, magro, gordo. Quer dizer, tem caminhos para fazer isso e a atividade física tem que lembrar que não é simplesmente fazer exercício pesado, simplesmente subir a escada com mais frequência ou ter uma vida mais ativa já ajuda muito. E aí também tem que ter um componente de lazer. É fundamental que você encaixe o componente de lazer nessa história, que pode incluir você assistir um filme, jogar com as pessoas em família ou com colegas, isso pode ser via internet, se você está morando sozinho. Você pode interagir com pessoas no sentido de lazer. Agora você já deve ter ouvido falar que você tem happy hour virtual. Não sei se você ouviu falar. Então, as pessoas fazem brindes virtuais. Eu não recomendo isso nos dias de semana, álcool nos dias de semana. Aliás, essa é outra coisa importante. Trabalhar com o uso de álcool e outras drogas que as pessoas possam usar no final de semana. Você precisa de vigor ainda maior nos dias de semana, porque tem que estar na cabeça que é uma maratona. Não adianta achar que vai chegar daqui a pouco. Tem que estar preparado por mais 30 quilômetros. A gente não sabe quantos quilômetros nós vamos ter que correr, tá certo? Então, você tem que estar preparado por uma jornada bastante longa. Uma das coisas interessantes de usar rede social é uma coisa que a gente conhece bastante em saúde mental, com transtornos mentais, que é peer support. O que é peer support? São pares que têm o mesmo problema, a mesma doença e que compartilham. Então, todos têm um quadro de ansiedade, uma claustrofobia ligada ao elevador.
E aí as pessoas falam, puxa, eu passei por esse perrengue, tive que subir 16 andares naquela situação, aí eu tive que entrar com o meu chefe, aí suei no elevador e tal. Uma conversa entre pares sobre essas coisas tem um efeito muito importante para cada uma das pessoas que está vivendo isso. Então, como todos nós estamos vivendo essa quarentena e essa pandemia e essa incerteza, a troca é muito interessante. Ela tem esse efeito de suporte por pares. Isso tende a tornar aquela experiência que é desesperadora compartilhada. Então, se todos estamos, talvez a gente encontre uma solução com maior facilidade. Então, essas coisas, quando feitas com cuidado, porque, obviamente, você pode ligar para aquele amigo seu, em geral, você não liga para ele, ele liga para você para dizer, você não sabe o que está acontecendo na Itália. E quando você tem que lidar com isso, você faz curto. Vamos falar por texto, não por telefone, porque aí você vai tendo que filtrar esse tipo de coisa para conviver melhor. Limitar, dependendo do teu tipo de personalidade, se você é uma pessoa mais ansiosa e o grande problema seu nesse momento é o que vai acontecer, o quantas pessoas vão morrer e tal, se você ficar o dia inteiro ouvindo notícias, você vai ficar num sobe e desce muito difícil, muito desgastante e muito improdutivo. Você precisa ser produtivo para a sua vida. E, sim, receber essas informações e lidar, mas de forma limitada. Então, você vai, para algumas pessoas, 1 hora por dia é mais do que o suficiente. Meia hora de manhã e meia hora à tarde. Escolhe se vai checar o site da BBC ou se vai ver notícias da Globo. Eu não sei, mas tem que escolher de novo encaixar na disciplina, certo? Ajuda muito. A outra coisa que ajuda muito é o humor. Tem coisas maravilhosas saindo por aí, divertidíssimas, e vale dar risada da nossa desgraça, tá certo? Essa é uma técnica muito, muito, muito boa que faz a gente buscar superação. E eu vou dizer que os brasileiros têm um talento especial para lidar com essas coisas, e a gente vê coisas boas de bom gosto. Lógico que a gente vê coisas de mau gosto, mas de bom gosto lidando com esse momento. É legal. O Rodrigo, maravilhoso, maravilhoso, gente. Acho que palavra melhor do que essa a gente não podia ter num momento desse, né? Quer dizer, uma pessoa que consegue, nós temos o privilégio de ter uma pessoa como o Rodrigo Bressan para fazer para a gente o resumo do que é a nossa vida subjetiva hoje e nos sintetizar aquilo que nos aflige. E essa síntese é muito operativa para a nossa tranquilidade. Talvez ela nem é tão factual, ela fala sobre nós. Ela não fala nem tanto sobre o mundo, ela fala sobre nós e a maneira como nós reagimos diante do mundo. E ela, se eu posso dizer, ela restabelece padrões de normalidade para nossas piores desconfianças em relação a nós mesmos. Então, o fio da suspeita fica um pouco mais esclarecido para nós. Aquilo que se insinua digamos assim, na nossa estabilidade fica ao alcance da nossa compreensão e nos tranquiliza, num certo sentido, e nos prepara para essa maratona que você acaba de anunciar, que é aquilo que é fundamental. Temos que ter energia para enfrentar uma situação que nós não sabemos qual vai ser o limite. E receber essa energia dessa maneira elaborada, ou pelo menos uma estratégia, algum tipo de pista a respeito do caminho a seguir, tem um valor imenso para nós todos, não é? E inclusive, não é? Eu imagino o seguinte: quer dizer, você quase que esgotou o assunto num certo sentido, porque você tratou também você tratou não só de nós, mas dos outros, nós com os outros e os outros sobre nós. Não é? Nós temos, quer dizer, claro que não faltam motivos para preocupações gravíssimas, não é? Para preocupações seríssimas. Ninguém de nós viveu uma situação próxima dessa na vida, em termos de coletividade, em termos de planeta. Agora,
Por outro lado, não param de haver, não é, Rodrigo, estímulos no sentido de ligarmos todos os, digamos assim, os elementos de alerta e de ficarmos em alarme permanente. Estamos chegando no final do mês, não é? Começam a chegar os boletos, as pessoas começam a se preocupar com o dinheiro, as regras não estão claras. Para falar só desse elemento tão irrelevante como o dinheiro, por exemplo, não é? Estou brincando, é claro que é relevante. Então, nós precisamos gerir isso, né? Sob pena da gente ficarmos, vamos dizer, aplastados por essa realidade. E as suas dicas contribuem muito para isso. Agora, há aqueles que não têm essa capacidade que nós podemos mobilizar. Você não acha isso? Sim, sim. É interessante, porque a gente está falando de saúde mental, e a forma como eu vejo a saúde mental é sempre uma negociação, né? Quando a gente fica muito ansioso, a gente vai perdendo a capacidade de funcionar bem, se ficar muito mesmo, não consegue fazer a tarefa, não consegue falar aqui com você e tal. Então, eu sempre tenho que usar estratégias para que a minha ansiedade diminua e eu consiga aqui conversar com você, ou quando eu vou fazer um trabalho, ou quando eu vou ter que achar um jeito de pagar aquela conta que eu não estou conseguindo. Então, o tempo inteiro nós estamos negociando. As pessoas que estão com um problema de saúde mental mais sério, como um quadro depressivo ou um quadro ansioso, elas têm que lidar, e é um desafio ainda maior, tá certo? Eu vejo porque eu sou psiquiatra, eu atendo em consultório, e a gente está atendendo por videoconferência, né? E videoconferência funciona muito bem para psiquiatria. Para outras especialidades médicas que você precisa de exame físico, está um pouco mais difícil. E várias pessoas que já eram atendidas têm estabelecido os atendimentos por videoconferência, mas muitas estão procurando exatamente pela situação de confinamento. São pessoas que tinham quadros ansiosos extremamente bem controlados, que a vida já mudou, já está lá na frente. Ela fala, pô, eu voltei tudo para trás, esse estímulo me tirou do eixo e tal. É isso mesmo. O estímulo é muito importante, né? E aí a gente vai tendo, para um estímulo novo, que usar recursos novos, né? A gente tem o tempo inteiro que buscar novas estratégias. Então, mas tem uma dica e uma coisa importante de ver também, é a positividade do momento. Eu não sou muito poliana, que acho que vai dar tudo certo, é tudo lindo, e as consequências vão ser todas maravilhosas. Eu não acho isso. Mas eu acho que é interessante a gente ver que isso vai ter uma repercussão na nossa sociedade. Eu tenho feito muitas conference calls, teleconferências, com grupos grandes para tomada de decisão, para discussões grandes de pesquisa. Você estava falando do Y-Mind, né, que é o Y-Mind, que era o instituto, ele virou agora o Instituto Ame Sua Mente. E a gente tem uma estrutura bonita de transformação, essa ação em escolas, ações de advocacy, né, levar a bandeira de saúde mental para mudança de política e diminuição de estigma. Até meu objetivo aqui tem a ver exatamente com a missão desse Instituto Ame Sua Mente. Mas a gente consegue fazer reuniões que a gente até estava brincando que eram mais eficientes do que do ponto de vista presencial. Porque o que acontece? Quando você entra numa situação como essa, que várias pessoas estão falando, para você falar, você pensa bem, você evita de interromper, e o seu pensamento começa a ficar um pouco mais claro. Então, quando a gente tem disciplina, funciona muito bem. Assim como funciona muito bem as consultas. Agora, se o cachorro entra, se acontece não sei o que, tal, aí fica muito difícil, né? Então, entra aí. E talvez esse tipo de interação que a gente está praticando nesse período de confinamento, ele permita uma mudança no futuro. A questão logística nas cidades grandes é muito, muito grave, né? Transporte urbano, locomoção urbana é muito pesada. Bom, pode ser que tenha uma repercussão positiva nessa situação. Tem uma questão que eu fui chamado à reflexão, que eu achei muito boa, que é, será que esse vírus é um vírus anti-amor? Bom, por que anti-amor? Porque agora não pode mais beijar, não pode mais abraçar, não pode apertar a mão. A gente é latino, né? A gente gosta de, oh, e aí, tal, não sei o quê. Você está lá em quarentena, mas você vê um amigo, você quase abraça a pessoa.
E aí o comentário que eu fiz para a pessoa é assim, a gente já teve um vírus que foi o antissexo, né? O HIV teve uma repercussão na sociedade muito importante, né? Se você a epidemia é diferente, essa aqui é uma epidemia que pega a população de um jeito total e muito mais rápido, mas o HIV era muito grave, né? As pessoas tinham quadros muito graves e tal, e o principal meio de contaminação era sexual. Isso levou a muita discriminação, muito preconceito. E foi interessante que, com o tempo, eu acho que a nossa sociedade teve uma evolução grande na digestão das consequências do HIV, em lidar com questões da homossexualidade, do tipo de relação sexual, e levou as pessoas a terem relações sexuais mais responsáveis, eu diria, proteção, compreensão de doenças sexualmente transmissíveis e tal. Então, teve uma coisa muito, muito positiva que, vamos dizer assim, desse limão virou uma limonada. Com esse vírus, eu tenho certeza que ele não é o anti-amor. Ele está fazendo a gente pensar sobre contágio. Se você for ver, essa pelo menos é a minha experiência pessoal, validada por algumas coisas que eu li de sociólogos, as sociedades que são mais aglomeradas e há mais tempo tendem a ter uma relação mais distante. Eu, especificamente, conheço melhor a Inglaterra, onde eu fiz o meu doutorado e morei lá outras vezes, Londres em especial, e Tóquio. As pessoas não tocam nas outras, elas ficam confinadas, mas têm um respeito inacreditável. Assim, ninguém toca, ninguém olha. Essa é uma situação de confinamento por séculos já que existe. Então, existe uma disciplina ligada a essa situação que está. E aí, eu acho que sim vai ter repercussão na nossa sociedade, mas eu espero que não seja nessa situação de anti-amor, porque essa é uma repercussão que seria muito ruim. Tomara que tenha na questão de mercado de morcego com porco e mais outros bichos vivos sendo sacrificados e tal, e não relacionada a esse tipo de coisa. Gente, veja bem, o Rodrigo, ele além de elencar situações em que nós, diversas situações que passam pela nossa mente, acho que também é resultado de uma experiência, uma interação grande com as pessoas já nessa situação. Ele não está falando em teoria, ele está falando já de reações existentes durante esse período com pacientes, pessoas que o consultam. Agora, ele elencou, fez um outro elenco de situações que podem ser positivas. Situações de eficiência, enfim, de descobertas de novas formas de pensar, de viver, de circular, enfim, de se mexer na vida. E talvez que possam ser bem enriquecedoras, num certo sentido, não é? Então, nada como a gente conseguir ter essa oportunidade de uma reflexão. Porque a sua postura, Rodrigo, não é uma postura, vamos dizer assim, pode ser que. A sua é um pouco mais do que isso. Pode ser que seja bom, pode ser que haja coisas boas. Não, você realmente já identificou situações específicas em que há um certo progresso. É claro que não dá para prever o futuro, é claro que não dá para também determinar que o descontrole não poderá existir, mas você relativiza e abre espaço para a gente se mover um pouco mais, de forma um pouco menos alarmada dentro desse mundo, não é? Eu vou começar, pessoal, que está nos acompanhando, já tem muita gente nos acompanhando, já tem uma série de perguntas aqui, eu vou procurar fazê-las. Queria dizer para quem está assistindo, pode interagir e enviar suas questões, que elas serão respondidas. E vamos em frente. Então, eu trago uma pergunta do Marcílio Fausto, não sei até que ponto você já não a respondeu. Como realizar na prática atividades para melhorar a saúde mental? Quer dizer, nós estamos falando com gente que está como nós, certo? Confinada,
já há alguns dias, semanas, e que já procura estratégias. Você teria alguma coisa a dizer para essa pessoa, o Marcílio Fausto, como realizar? Claro. Eu falei bastante disso, né? Eu acho que vale ressaltar o quanto a rotina é importante. Eu diria que eu colocaria lá no topo da lista. E estratégias para manejar estresse, né? Reconhecer o estresse e desenvolver estratégias ativamente para cada uma dessas situações ligadas à incerteza. Quando você tem uma incerteza muito grande a longo prazo, você precisa olhar para os seus passos. Então, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei qual é o próximo degrau que eu tenho que subir. E a rotina permite esse tipo de coisa. Agora, uma das coisas que eu não falei com tanta ênfase é a questão do contato com pessoas queridas. A gente costuma dizer que os filhos têm menos habilidades socioemocionais, porque eles ficam fazendo joguinho eletrônico e convivem menos, jogam menos futebol e tal, mas eles têm uma capacidade de sociabilização na mídia eletrônica muito maior do que nós. Eles são nativos nessa língua eletrônica, né? Eu sou estrangeiro e que fui aprendendo, é bem diferente. Então, a possibilidade de conversa, de estudar, está estudando aqui nessa mesa e está conversando com 3 amigos em diferentes lugares e rende o estudo. Não é só para jogar ou para falar mal do professor, eles realmente conseguem estudar. Da mesma forma, isso funciona para as famílias. Na minha família, por exemplo, os meus pais moram em São Paulo, eu tenho uma irmã que mora no Rio e outra em Londres. A gente consegue se encontrar no sábado de manhã, no jogo que eu faço com os meus pais, e as minhas irmãs participam do jogo e temos uma conversa. E aquilo se torna, assim, um encontro. A gente não teria um encontro daquele tipo. Nesse momento, eu acho que é uma oportunidade para criar esse tipo de coisa. É tentar explorar essa possibilidade. Eu nunca tenho tempo de ligar para aquele meu melhor amigo do tempo da faculdade. Pô, então talvez agora seja o momento que você consiga fazer coisas novas. Uma das coisas que as pessoas preconizam, que são chaves, é não só fazer o que você tem que fazer os seus projetos, revisar as coisas que você não tinha tempo para ler, todas essas coisas, mas fazer um projeto novo. Aprender uma língua, fazer aquilo que você sempre quis fazer e não dá. E não basta falar, eu vou fazer o projeto novo. É realmente botar lá na grade da rotina e dedicar um tempo para esse tipo de projeto. E o projeto pode ser realmente reatar contatos com pessoas que são queridas e podem ajudar nesse sentido. Então, o que eu convido as pessoas é a desenvolver criatividade nessa situação. Por isso que eu acho que a gente tem que tentar lidar com a questão emocional para pensar e, a partir de pensar, ter criatividade e buscar soluções. E as soluções, elas são, no limite, muito individuais, né? Você mudar os móveis da sua casa já pode ser uma grande revolução para você e tem um impacto enorme para como você se sente e o que aquilo vai significar. Então, eu tenho a impressão que estimular esses caminhos individuais é muito importante. Uma pergunta fundamental da Malu Felsberg. Ela pergunta uma coisa que talvez não se preste muita atenção. Quais são as sugestões de rotina para a população de baixa renda que não faz home office? Essa é uma excelente pergunta. A Malu é uma amiga querida. Eu acho que até antes da rotina é importante saber que a de pessoas nas habitações de mais baixa renda é maior ainda, o que impõe uma nova dificuldade, tá certo? As pessoas não estão fazendo home office, mas elas têm o celular. A grande maioria das pessoas tem celular e usa o celular como um meio de comunicação, sociabilização e tal. Então, há um desafio na convivência em espaços menores com mais gente e precisa ser feita uma determinada rotina.
Essa rotina, se não inclui trabalho, ela tem que incluir coisas atividades ligadas à casa, ligadas ao funcionamento da casa, atividades de lazer que sejam compartilhadas e interação social. É muito importante, nesse momento, fazer interação social. O celular é uma porta para o mundo, né? Você pode falar, eu estou numa casa, vamos dizer assim, limitada do ponto de vista de recursos, que não tem internet, mas com o celular você entra no mundo inteiro, tá certo? Você entra na rede da internet e você acessa muitas coisas. Então, eu acredito que via celular você pode ter acesso a muita coisa para além daquele espaço, tornando o teu espaço mental muito maior, tá certo? Você pode estar deitado na cama e estar enxergando muito mais coisas do que você estaria. E é fundamental fazer atividade física, né? Então, buscar estratégias de atividade física dentro do contexto da sua casa. Eu tenho um paciente que me falou, eu lavei 3 vezes o carro essa semana. Eu adorei. Achei uma situação ótima. Não sei se precisava lavar as 3. Sabe uma coisa que pode ser um fator de ansiedade? É aquela história seguinte, olha, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Lembra dessa história? Assim, o dia que eu tiver tempo, eu vou fazer isso. E acontece que a pessoa não consegue fazer nesse tempo. Mesmo nesse tempo, a pessoa não consegue fazer, ou porque está trabalhando demais, ou porque está ansiosa, ou porque não tem foco, não consegue se organizar. Esse também é um fator de ansiedade, né? Porque afinal chegou. Pode ser que tenha chegado, para muita gente parece que chegou, e você não consegue. Perfeito. Isso faz muito sentido mesmo. E, em geral, quando a gente posterga essas coisas, obviamente não é só tempo, né? Porque para as coisas que a gente quer muito, a gente dá um jeito no tempo, né? A gente sempre encontra um caminho. Algumas pessoas conseguem, né? Conseguem falar, então tá bom, eu vou fazer esse projeto, eu queria ler Dom Casmurro, eu vou ler, e vou ler mais 3 livros do Machado de Assis que eu estava querendo ler, e as pessoas focam e pegam e fazem. Ou eu queria escrever sobre tal coisa e começa a escrever. Mas é sim, você se haver com aquele desejo que, na verdade, ele está mascarado, né? Na verdade, você já fez o luto daquela situação, mas está incompleto, porque você vai postergando. Eu queria aprender alemão e qual é a paciência e o significado do alemão atualmente para você mudou, né? Eu acho bonito aprender alemão. Daí aprender alemão é outra coisa, né? Você precisa fazer isso. Mas a dica é, se você quiser encarar esse desafio, põe na rotina. Põe na rotina, nem que seja para ficar sentado esperando vir a ideia ou para escrever ou para ler alguma coisa e tal. Quando você põe na rotina com começo, meio e fim, ajuda. Porque você fala assim, eu tentei. Nessa hora, eu me dediquei a esse projeto e eu consegui isso. E aí você joga para o outro dia, né? Quando a gente fala de rotina, não é do dia, né? Você tem que pensar na semana. Essa organização ajuda muito. A Valdirene Oliveira fala a falta de concentração nesse momento é um efeito do confinamento ou já era um distúrbio de atenção e a pessoa não sabia que tinha? A falta de atenção, lógico que essas respostas assim genéricas elas são perigosas, né? Porque cada pessoa tem lá a causa da sua própria falta de atenção e tal. Mas em geral, em situações como essas, a falta de atenção está associada a um elevado nível de estresse, de ansiedade. Quando você fica, eu costumo descrever essa sensação como se você estivesse numa neblina, assim, você não consegue ver as coisas, você não vê a nuvem preta, você vê a neblina, você não enxerga onde estão os problemas e onde você vai ter que lidar, e você não consegue pensar, você não consegue ler. É difícil você ler nessas situações, e aí você está ouvindo então, você está ansioso, você vê lá 40%, você interpreta 40% de um jeito em vez do outro jeito. Então, a falta de atenção, em senso amplo, assim, está mais ligada a esse nível de estresse. Para isso, que a identificação do estresse é muito importante, porque se você se preocupa com a atenção, você fica tentando focar, em vez de tentar lidar com o estresse em si. Então, tem que voltar o foco para o estresse e lembrar que a gente tem que ser humilde com essas emoções e não achar que você vai resolver na hora. Você vai ter que
tentar achar estratégias de normalizar aquela sua sensação, vai tomar um banho, vamos mudar de assunto, vamos escrever não sei o quê, vamos comer uma coisa, e aí depois eu lido com isso de novo. É muito mais eficiente para aumentar a sua atenção do que ficar brigando, não consigo ler, eu estou com desatenção. Muito bem. Eu soube de pessoas, Rodrigo, que nesse momento tudo acontece, né? As coisas mais, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra, eu sei que você deve ter cuidado de usar ela, as coisas mais loucas acontecem, não é? A gente deve até rir delas, mas as pessoas, no cenário do apocalipse, tudo é possível, certo? Você se prepara para qualquer coisa. As pessoas trocam endereços, elas trocam referências, elas marcam encontros para depois do fim do mundo. Então, é quase como você se vê um personagem de Mad Max, sabe? Assim, eu não sei se eu estou falando uma coisa estranha para você, mas eu já ouvi essas histórias. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E isso é muito interessante, porque nós todos pensamos de uma forma, vimos de uma cultura que pensa desse jeito, e a gente acha que o mundo é limitado a isso, a forma como a gente vê. Quando você muda o cenário do mundo, muda tudo, quase que reembaralha as cartas, você começa a ver as coisas de um jeito diferente. E aí os fenômenos que você tem são os mais variados, né? Do ponto de vista de relações interpessoais, do ponto de vista de planejamento. Quer dizer, o significado do dinheiro muda, o significado da coesão social muda, a preocupação em mazelas políticas fica muito menor em relação à sobrevivência nossa, tá certo? É uma hora de coesão, e celeumas fazem muito pouco sentido nesse momento. Quer dizer, tudo vai ganhando uma nova configuração. Eu tenho tido contato, por exemplo, com empresários num nível de articulação para compra de respirador, para levar comida para a alimentação, cesta básica para as pessoas que não vão ter o recurso no curto prazo, né? Porque as pessoas que ganham dinheiro naquele dia para o dia seguinte, elas já estão acometidas nesse momento, tá certo? Então, vai determinando novas formas da gente lidar com essas coisas. Eu tenho acompanhado estratégias que as pessoas estão usando, assim como a gente tem que preservar a nossa saúde mental dentro da quarentena, a gente tem que ajudar muito a saúde mental das pessoas que estão no front, os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e tal. São situações muito difíceis que eles estão vivendo, né? Aqui no Brasil... Até uma pergunta. Diga. Eu tenho até uma pergunta que você pode emendar aí, que é o do Luiz Mendonça. Ele fala: também sou da área de saúde. Estou trabalhando todos os dias, o estresse está muito alto. Quais as dicas para não surtar? Olha que interessante, não era exatamente o que eu estava falando. A profissão médica já demanda isso, né? Você já tem que lidar com vida, morte, com situações extremas, com as pessoas entrando em situações de desatino, né? Enlouquecendo por conta de relações interpessoais e tal. Já é muito difícil. Quando a gente fala das pessoas que estão no front, elas têm duas coisas muito complexas. Além das questões emocionais, elas começam a trabalhar muitas horas. Então, começa a ficar muito puxado, porque você não tem tempo nem espaço mental para digerir as vivências de vida, de morte, de dor, de sofrimento, enfim. Então, para esses profissionais, o desafio é muito grande. Assim. O que a gente tem trabalhado e a gente percebeu é que você conversar com alguém pode ajudar muito. E agora estão disponibilizando serviços de telefone ou internet. Simplesmente discutir situações ligadas ao trabalho. Funciona para aqueles que usam, mas muita gente chega tão exausta em casa que não tem nem o drive de ligar e usar esse tipo de coisa. Apesar das horas dedicadas como é que chama, no plantão ou serem muito extensas, no meu modo de ver, a atividade física é uma das coisas mais potentes para lidar com esse tipo de situação.
e peer support. Como eu tinha dito, que a gente pode contar com os nossos pares, conversar, né, bater papo sobre as dificuldades ligadas à quarentena. Médicos, enfermeiros e todos os profissionais que estão lá no front falando entre eles ajuda muito. Assim. Você tem várias pessoas, vários profissionais desenvolvendo quadros de estresse, depressão, e as taxas de afastamento na Itália são muito elevadas, ligadas a problemas de saúde mental. Então, o desafio do Luiz Mendonça é o desafio que está acontecendo no mundo inteiro. E, para ser bem sincero, a minha resposta é: não temos uma resposta definitiva, mas temos que enfrentar e buscar caminhos juntos. Rodrigo, você acha que essas baixas são de gravidade para ameaçar mesmo a continuidade regular dos atendimentos? Sim, sim. Obviamente, você tem baixas por conta de contaminação do coronavírus, mas aparentemente as informações que eu tive é que as pessoas, os afastamentos por questões de saúde mental estão mais importantes e mais impactantes. É uma informação assim que não está publicada, mas são as informações que você recebe. De toda forma, a gente tem que ajudar, né? Nós temos que apoiar e buscar mecanismos para apoiar quem está no front, né? Você tem que deixar o seu soldado que está no front ali com todos os recursos possíveis, né? O André de Moraes te pergunta, Rodrigo, o estado de negação, como ele chama, entre aspas, o estado de negação em que grande parte do povo brasileiro está, 1, é normal? 2, tende a passar com o número de mortes aumentando? Obrigado, André, pela pergunta. Eu não sei dizer, eu realmente não sei dizer se o povo brasileiro está num estado de negação. Eu não conseguiria dizer isso. Se você sai na rua, tem pouca gente na rua. Eu estou restrito a uma área da cidade, talvez em outras áreas ou em outras cidades e tal. É difícil você comprar a ideia de que tudo vai mudar de uma hora para outra, tá certo? Que o vulcão vai ter uma erupção do vulcão e vai matar todo mundo. Quer dizer, por mais que ele esteja lá tremendo e saindo lava um pouco, ninguém acha que ele vai realmente explodir, ou poucas pessoas acham, e por isso que existe Pompeia. Então, existe sim a negação, e por isso o comando é fundamental da nossa liderança. Quer dizer, acredite ou não, você tem que ficar em casa, acabou, tá certo? Agora, a forma de você realizar é sim por ver as coisas acontecendo. Obviamente, você não precisa ver no Brasil, né? Você pode ver no exterior. A Itália é o exemplo mais delicado que a gente está vendo aí, e o impacto está sendo bastante impressionante, né? Por outro lado, a China é o exemplo mais interessante. A brincadeira agora é que ninguém queria ir para a China, né? Agora, a melhor coisa é você ir para a China, porque lá não tem mais. Obviamente, a China ainda está vulnerável aos casos que vêm de fora e tal. Então, não é tão simples assim. Mas é um exemplo. Desculpa. Do ponto de vista... Fale. Não, do ponto de vista do exemplo, que tenha havido um exemplo que bem sucedido de combate, não deixa de ser uma espécie de ponto de fuga, não de fuga, mas um ponto de ar, uma referência a seguir e a nos dizer: olha, tem saída, isso não é o fim do mundo. Olha lá, olha a China, olha ali, olha o outro lugar que também controlou. Perfeito, não, eu absolutamente. Quando você tem incerteza e você tem um caso de vamos dizer, controle, dá para falar total, mas um controle muito bom da situação, isso é apaziguador. Aí você tem outros casos que está muito difícil. E isso, vamos dizer assim, força a gente a implementar estratégias, e o confinamento parece que é uma das melhores. O caso do Japão é muito interessante também.
porque eles conseguiram fazer isso mais precocemente e não tiveram o pico de uso de serviço de saúde que a Itália está tendo, por exemplo. Então, aí o caos para a população ele fica muito menor. Uma coisa me impactou, eu vou falar do ponto de vista pessoal. Quando você vê, eu vi várias, como chama, depoimentos no WhatsApp de pessoas da Itália, amigos gringos que me passaram de médicos italianos ou de brasileiros que estão lá e tal. E aí, realmente, quando você vê a experiência, você tende a entender melhor. Quando a gente fala, acho que essa é do Nelson Rodrigues, quando você fala que 2.000 pessoas morreram, tem um impacto. Quando você fala que 2.001 pessoas morreram, tem outro impacto, porque essa uma é um indivíduo, é uma pessoa. 2.000 é uma entidade. E quando então você ouve esses depoimentos e vê a dificuldade, o sofrimento real, que é o que vai ter para a gente aqui agora, facilita e diminui a negação. Então, é interessante porque isso representa um desafio para a mídia, inclusive. Porque, da mesma forma, a mídia tem que falar que está se esvaziando os supermercados, mas ela também tem que evitar de tornar isso uma coisa horrorosa, porque aí vai, né, naquele sentido da contaminação que eu estava mencionando antes, ela vai piorar. Ela tem que falar que é grave, mas não dá para ela levar ao desespero. E isso é interessante, porque se você for ver, a Itália está mandando informações ou disponibilizando informações não totais para não gerar tanto desespero, mas tem que gerar alerta, né? Mas fechando a pergunta do André, quanto mais coisa acontecer, mais rápido a gente vai perceber. Quando você perde um ente querido ou quando você sabe que o pai de alguém que você conhece faleceu, ou quando um apresentador do Jornal Nacional foi internado e está em respirador, ou estava com respirador, alguém que não estaria, teoricamente, na faixa de risco, isso tem um impacto, sim, do ponto de vista das pessoas, no meu modo de ver. Diminui a negação. O Cristiano Cruz Silva pergunta como lidar com o estresse, que tudo isso gira, e também as compensações. Tem vezes que exageramos na comida, por exemplo. Total. Eu vou dizer uma coisa, um dos meus maiores desafios de trabalhar em casa é a questão da comida. Primeiro, de novo, tem que ter aquele raciocínio de que não é final de semana, tá certo? Não vai ter salgadinho, não vai ter aperitivo, não vai ter bebida alcoólica. Porque aí você bebe, come mais e tal. Mas, mesmo que você consiga implementar isso, você tem acesso. Está meio nervoso, vou pegar alguma coisinha ali na despensa, vou pegar não sei o quê, eu vou comer uma pipoca, e isso vai num crescente. De novo, para mim, a estratégia é realmente a disciplina. Sim, fazer o tal do lanchinho, mas com horário, selecionar alimentos melhores, mas fazer tudo a priori. Porque na hora que você está ansioso, você não consegue tomar decisão. Ou você consegue tomar decisão pelo mais calórico, pela maior quantidade e tal. E custa caro, né? Tem algumas cenas dessas de WhatsApp que tem o cara antes da quarentena e depois da quarentena enorme. Tem um detalhe também, que quando nós nos sentimos sob perigo, ou sob real ou imaginário, nós tendemos a querer justamente compensar. E aí você quer trabalhar mais, você quer garantir mais a sua posição, você quer mais, você fica trabalhando em estado de ansiedade, como que a prevenir qualquer e a super proteger qualquer vulnerabilidade que possa te suceder. Não é comum isso também? É muito comum. Na verdade, é uma estratégia de coping, de enfrentamento, que tem um lado positivo, né? Porque as pessoas, às vezes, conseguem, sim, produzir mais para algumas coisas. Mas na metáfora que eu estava usando, que a gente não está numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, não adianta sair correndo. Esse negócio vai ser mais longo, de desgaste muito alto. Então, planejamento é a chave do jogo aqui, no meu modo de ver. A Flávia Cunha pergunta como lidar com a procrastinação no momento que não sabemos qual é o prazo. Boa, essa é excelente. Procrastinação é a regra dessa situação. A gente sempre pode deixar para depois, né?
Quando você está trabalhando remoto, você tem prazos, e você tem reuniões que você tem que estar lá na hora, tal. Isso facilita para quem está bem e só está procrastinando, enrolando e tal. Para mim, o símbolo inicial da procrastinação é o snooze do despertador do celular, tá certo? Você já começa a procrastinar mais 10 minutos, mais 10 minutos e tal. Então, para isso, para mim, rotina e disciplina é o que mais ajuda, tá certo? E incluir as tarefas em ordem e tentar cumprir ali como se você estivesse entrando na sala de reunião ou sentando na sua cadeira de trabalho, mas o problema é que todo mundo procrastina mesmo na cadeira de trabalho. Então, você tem que usar novos métodos para combater. E um dos motivos porque a gente procrastina, mesmo no trabalho, é porque a gente está ansioso, ou está irritado com o chefe, ou está fora do seu centro ali, né? Ou é uma tarefa muito difícil que você não está afim de entrar naquele desgaste e tal. E para isso você precisa mobilizar muita energia para essa tarefa específica, você acha a tarefa ou difícil ou chata, e você precisa encarar. Tem uma outra questão também ligada à procrastinação, que são sintomas depressivos leves, é que você perde a vontade mesmo de fazer as coisas. E isso é bastante difícil de lidar, né? Você acorda, você põe o snooze para daqui a 2 horas, depois para 2 horas. Quando você acordou, já está às 2 da tarde e começou a acordar às 8 da manhã. Quando você está com... Aí você tem que olhar com muito cuidado, assim. E quando essa falta de vontade que venha junto com cenários muito pessimistas, muita preocupação que você não consiga muito sair desse lugar mesmo usando estratégias, aí é bom dar uma olhada também se você não está começando a deprimir ou já estava deprimido e só a situação de confinamento fez com que você piorasse. Isso eu tenho visto na clínica que vem acontecendo. É como se fosse um copo d'água que está enchendo, ele está bem cheio e a situação de confinamento é mais uma gota, na verdade não é uma gota, né? Meio copo ali e transborda tudo. Então, é bom prestar atenção. A Thaís Costa quer saber, nesse momento de pandemia, é importante falar sobre somatização, sobre questões psicossomáticas também. Ela pergunta como identificá-las para não causar mais pânico e preocupação. Esse é um ponto bem interessante. Assim. Quando eu fiz medicina, eu percebi que a gente aprende por empatia. O que é isso? Você aprende com aquele professor que você se envolve e interessa. Mas, mesmo quando você está aprendendo o aparelho gastrointestinal, você começa a ter sintoma. O cara vai falar que queima o estômago, você começa a sentir aquele tipo de coisa. É assim que o nosso cérebro entende, apreende as coisas, ele simula na nossa cabeça. Então, quando as pessoas ficam falando de tosse, com uma dor no fundo da garganta, uma sensação de cansaço, a gente está simulando, o cérebro está fazendo isso, tá certo? E, na medida em que você faz isso, pode ligar o mecanismo como é que chama? De preocupação e de medo. E com muita frequência isso acontece. Sempre que você tiver alarmado, que, vamos dizer, tem pulga aqui no colégio, todo mundo começa a se coçar. Tem piolho, todo mundo... Por que isso acontece? E coça mesmo, pode prestar atenção, está coçando, não é uma frescura, tal, coça a cabeça e tal. Isso acontece por esse fenômeno que eu estou descrevendo para você. Que tipo de coisa dá para fazer nesse tipo de situação? Primeiro, não ficar excessivamente alarmado. Segundo, usar parâmetros um pouco mais robustos, tipo temperatura. Você está com febre? Então, mede. Mede de novo. Às vezes você tem febre sem estar doente, tá certo? Mede de novo. Mede com um termômetro bom, espera a coisa acontecer. Então, esse tipo de estratégia funciona. E as estratégias também que a gente chama de normalizadoras, né? Calma, isso aqui vai passar, você está com uma dor, mas provavelmente não tem a ver, vamos ver se isso vai acontecer. Porque aí você ganha tempo para que essas coisas diminuam. Algumas situações são mais sérias e precisam de ajuda clínica mesmo. Em particular, eu estava atendendo uma pessoa que eu atendo há muito tempo que
tinha lá algumas situações de somatização, elas voltaram, estavam muito bem controladas, elas voltaram. E aí, nessa situação, você precisa de auxílio profissional mesmo, para situações mais sérias, assim, que são difíceis de controlar. Rodrigo, veja a complexidade da situação. São tantas coisas envolvidas. Nós estamos numa pandemia em que há uma restrição a se coçar, a passar a mão no rosto. Até esses mecanismos, eles passaram a ser objeto de controle e de vigilância, autovigilância e autopreservação, mas de algo que já, quer dizer, é uma espécie de impedimento da nossa própria autopreservação, dos mecanismos pelos quais nós, digamos, automaticamente vamos compensando emoções e apreensões e difundindo, fazendo a difusão das nossas tensões, não é? Então, a tensão, para isso, impede que a nossa tensão se circule. Perfeito. Você sabe que eu vou te falar de uma questão pessoal. Saiu uma matéria sobre a questão de barba. Não sei se você viu, porque a barba acumula mais, vamos dizer, gotículas e tal, tem que lavar melhor e tal. E aí eu fui ler a questão da barba, eu estou com barba, eu falei, o que eu vou fazer com isso aí? Aí, assim, não precisa se preocupar muito, usa parada, lava, faz higiene e tal. Mas os médicos precisam fazer isso. Eu falei, estou perdido, então vou aparecer na entrevista com barba, eu vou ser condenado por todo mundo, como um médico tem barba. Aí eu tinha desculpa que eu sou um médico virtual nesse momento. Mas isso tem uma mudança de costume mesmo. Quando eu fui ler a matéria, várias celebridades e tal estavam tirando a barba como uma atitude ligada a eu estou cuidando do coronavírus como uma pessoa engajada, né? E é perigoso que as pessoas que têm barba possam ser discriminadas, mas as mudanças estão acontecendo, né? Em todos os lugares. Vai ter um impacto que eu acho que a gente não consegue prever. A Paulatina pergunta, e eu acho que tem uma outra pergunta relacionada a ela, do Thomas Schotter, mas a Paulatina pergunta como não deixar o estresse dessa situação abalar o meu relacionamento com o meu parceiro. O Thomas Schotter, numa linha paralela a essa, você acha que o comportamento e a rotina dos adolescentes e suas famílias pode mudar depois deste momento? Vamos começar com a Paulatina. Ela chama Paulatina? Paulatina. Adorei esse nome. Primeiro, eu acho que a estratégia de fazer as coisas paulatinamente é sempre uma boa estratégia nesse momento. Você sabe que nas cidades chinesas que a epidemia foi mais importante, teve um aumento de divórcio, de separação. E aí eu fui convidado a discutir essa questão. Será que a convivência é ruim para os casais? É interessante isso, porque quando você, como casal, estabelece uma forma de funcionar, você também tem uma forma de convivência. Casais funcionam bem em determinadas fases da vida e não tão bem em outras fases da vida, envelhecem bem, outros não envelhecem bem. Quer dizer, você tem duplas que podem funcionar melhor para uma situação e para outra. Certamente, a situação de quarentena ela é muito atípica e gera um tipo de estresse para os casais que ninguém esperava. Então, é de se esperar, sim, que aconteçam mais discussões e separações. Mas, em contrapartida, vem a pergunta, será que a gente vai ter mais filhos a partir da quarentena? Vai ser o baby boom, o novo baby boom secundário à quarentena? Eu não tenho a resposta, mas eu acho que também é possível que isso aconteça, tá certo? Nós vamos ter muitos fenômenos sociais ligados a isso. E a segunda pergunta é em relação aos adolescentes. Não, né? Refletir sobre essas coisas. E eu só estou aqui refletindo, não tenho bola de cristal, nem sou futurólogo aqui. Mas o que acontece é que aqueles pais que falam eu não tinha tempo para os meus filhos, também não tem mais essa desculpa, tá certo? Agora eles têm tempo para os filhos deles, porque eles estão em casa. Bom, eu não tinha tempo e eu não conversava.
e agora eu tenho tempo e não sei como conversar. Isso coloca um desafio. E para esse tipo de desafio, que não é um desafio simples, conversar com o adolescente é um desafio bastante complexo, eu acho que vale tentar e estabelecer estratégias e aprender como e reconhecer a dificuldade, mas é uma oportunidade para ganhar um tipo de intimidade que não teria numa situação diferente. Então, pode trazer coisas muito, muito, muito positivas para as famílias. Com certeza, a convivência ela permite isso, e com certeza a falta de convivência que a gente tem por conta da forma como a nossa sociedade está organizada atrapalha muita coisa. Veja que o Márcio Pedreira Ferreira faz a pergunta exatamente no lugar oposto, do lugar oposto. Ele pergunta como a juventude poderia trabalhar na preocupação com os pais. Veja a aflição que pode estar por trás dessa pergunta. Sim, e é isso, né? As pessoas vão estabelecendo pontos de corte, né? 60 anos, 70, 80. Meu pai está fazendo 90, não posso nem visitar, porque se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser minha, tá certo? Tem que fazer assim do outro lado do portão e tal. É um grande desafio, sim. Primeiro, essa questão do contágio, que é óbvia, e o impacto do contágio, porque é isso, né? Quando você está manejando o estresse, você está lidando, olha, eu tenho que tomar cuidado, lavar minha mão e tal, mas se acontecer de eu pegar e eu não sou grupo de risco, a letalidade é mais baixa. Então, isso é uma negociação de estresse na sua cabeça. Se eu estou em contato com alguém que tem 80 anos, o nível de estresse de, por acaso, pegar o vírus fica muito alto. Então, realmente, é mais difícil de manejar estresse. Mas é interessante do ponto de vista da juventude o quanto eles podem contribuir, como eu estava dizendo, eles são native speakers nessa linguagem de internet e tal. Ajudar as pessoas de maior idade a usar esses métodos para falar com o amigo que mora lá em Londrina e não vê há muito tempo, isso pode ser uma forma bastante interessante de contribuir, apesar de que o meu pai fala, ai, que horror esse negócio, não quero nem tocar e tal. Aí quando aparece a minha irmã na telinha, conversa com ele, ele acha ótimo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que podem ser feitas. Além do que simplesmente o carinho, né? Uma das coisas que mais tem impacto é você estar legitimamente preocupado e empático com o momento do outro. Isso ajuda muito, né? Nós já estamos chegando na parte final da nossa conversa tão maravilhosa, mas eu tenho uma pergunta relacionada a isso, que é a do Diego Mendes, disso que você acabou de falar. Ele anuncia, tem uma pergunta, e diz assim, o uso da tecnologia nesse momento pode ajudar ou é hora de colocar de lado e focar em outras rotinas? A tecnologia ela é sempre vista assim como vilã e salvadora, né? É inexorável a nossa necessidade de uso de tecnologia. Ninguém mais vê a vida sem celular, ou smartphone, ou sei lá o quê. Então, assim, ela é vilã por um monte de motivos, né? Que você fica ali dependente do uso de mídia social, você enviesa a forma como você enxerga o mundo. Ela é vilã porque ela está gerando uma epidemia de miopia, não sei se você sabia disso, no Sudeste Asiático aumentou a quantidade de miopia porque as crianças só veem a tela curta e está aumentando no Brasil também, quer dizer, muda o olho, imagina o quanto não muda a forma como a gente pensa. Mas ela é uma rede de possibilidades inacreditáveis, né? Tá certo? Então, agora você já tem exércitos de terapeutas disponíveis para as pessoas com problemas em quarentena. As pessoas que eu estava conversando, até médicos italianos, e isso acontece sem você sair de casa. Quer dizer, você tem uma capacidade de mobilização muito alta em prol de diferentes causas, tá certo? Então, eu não tenho uma visão maniqueísta sobre isso, mas vejo muita possibilidade.
Rodrigo, falando com você, a gente tem a impressão de que você se sente seguro com os seus arsenais. Assim, que você vê a situação, vê os pacientes, vê as patologias, vê as dores das pessoas, mas você se sente razoavelmente seguro de que dá para é certa essa minha impressão de que não é tão grave assim, de que nós temos formas de tratar ou de manejar, né? Nem tratar, né? Você mais falou hoje de gestão das situações do que propriamente de um ataque milagroso aos assuntos, não é? Perfeito, perfeito. Bem interessante a sua observação, Mário. E você sabe que eu trabalho como médico, professor, e nessa situação de comunicação com o público, eu acho que a gente tem uma responsabilidade. A gente estava falando dos políticos que têm uma responsabilidade. Então, a minha fala aqui, ela não só passa pelo meu conhecimento clínico, didático, mas muito com a missão que eu tenho aqui de troca. Então, certamente, eu me vejo na obrigação de realmente levar informações, mostrar a dificuldade, mas sim ajudar as pessoas a chegarem num nível de estresse em que elas possam agir, porque certamente o pânico não funciona. Isso não tem a menor dúvida. Mas, quando você diz, você está nesse lugar como se eu fosse um ser superior, capaz de manejar a minha ansiedade melhor do que os normais, eu te diria que não é o caso, de forma alguma. Eu tenho momentos delicados em que eu fico mais ansioso, fico preocupado, ou me atrapalho, me desorganizo com algumas coisas. E como todos nós, eu fico aí no diálogo e tentando usar os meus recursos para a superação. Uma das coisas que me ajuda a superação é, por exemplo, fazer isso daqui, que me faz focar, pensar a respeito disso e não ter que necessariamente focar nas minhas angústias e tal. Então, a resposta é que eu tenho uma posição mais humilde que você imagina. Não, de forma alguma eu queria dizer que que eu estava considerando poderoso. Eu digo o seguinte, que na verdade eu tenho a impressão que você lida com gestão, mas também você sabe que tem algumas armas que conseguem atacar situações tópicas e com razoável grau de eficiência, pelo menos muito maior do que já foi no passado. Sim. Embora as doenças só cresçam no sentido de que a vida fica mais complexa, mais difícil, e todas essas influências da vida moderna, há também uma série de estratégias e de conhecimento acumulado a respeito desses temas, Sim. não é? Sim. Exato. Bom, as pessoas estão elogiando, dizendo que está excelente, que estão muito felizes com o seu desempenho, a sua generosidade, a sua entrega. Eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte: como lidar com o parceiro que nega a quarentena e vai trabalhar? Troca a fechadura. É duro, né? Convivência é difícil pra caramba. Eu acho que a única recomendação é troca a fechadura, não tem mais argumentos para isso. Maravilha. Olha, gente, tinha outras perguntas, são perguntas demais. Nós chegamos ao final. Algumas outras perguntas já foram respondidas mesmo. E eu queria, antes de me despedir, de agradecer ao Rodrigo, anunciar que amanhã continuamos, né? Aí atendendo justamente a isso. Uma das formas de lidar com o estresse é justamente fazer isso aqui. Então, amanhã, às 10h30 da manhã, nós temos o psicoterapeuta Luiz Hans, tratando dessa convivência sob o mesmo teto nesse momento, em tempos de quarentena. E às 14 horas, nós temos um encontro com o escritor e professor de filosofia, Rodrigo Petrônio, sobre o Yuval Harari
e os possíveis cenários de uma vida pós-Covid-19. Teremos também encontros na segunda-feira com a Adriana Friedland sobre o relacionamento pais e filhos nesse momento. Isso será às 16 horas. E às 19h30 temos um encontro surpresa. Só será anunciado na própria segunda-feira, uma live surpresa. O tema será economia, proteção ao seu patrimônio, investimentos, esse tipo de todo esse universo que também está sob enorme interrogação nesse momento. Claro que teremos também na terça-feira outros encontros sobre filosofia e o estado de exceção permanente em que nos encontramos. Teremos na quarta-feira um encontro com o promotor Jairo De Luca sobre as populações mais carentes, essa crise humanitária que ameaça as pessoas expostas à situação de alta vulnerabilidade, os trabalhadores informais, a população de rua, enfim, essas pessoas que se encontram sob ameaça econômica. É isso. Eu queria agradecer muito a você, Rodrigo Bressan, pela sua participação generosa, agradecer a Cláudia Feitosa Santana, que também colaborou para que isso aqui pudesse acontecer, agradecer muito a ela. E como é que você chama ela? Cacau. Cacau. Agradecer também a equipe da Casa do Saber, que tornou isso possível, o Bruno Santos, videomaker, o Danilo Andrade, que é o sujeito que faz essas conexões entre nós aqui, da área de sistemas, o designer e gestor de mídias sociais, Denis Fernandes, os curadores, inteligentes curadores da Casa do Saber, Isadora Jardim e Guilherme Pérez, e toda a equipe da Casa do Saber e da rede SNEC, que faz a gestão e a nossa parceira na criação desse imensamente bem-sucedido canal da Casa do Saber no YouTube. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Mário. Obrigado ao Guilherme Pérez, que foi super cuidadoso aí na organização. Prazer aqui estar com vocês. Eu sou um admirador da Casa do Saber, já dei alguns cursos lá e tenho um profundo respeito pelo trabalho de vocês. Foi bem legal a experiência. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até amanhã, então, às 10h30 na próxima live do Saber. Boa noite.